O presidente francês Emmanuel Macron reafirmou na semana passada que estava deixando aberta a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia, ao alertar sobre a ameaça que a invasão russa representa para toda a Europa. Um fato incomodou bastante Moscou foi a ida do presidente chinês Xi Jinping a Paris para se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron. Xi Jinping foi pressionado pelo francês e outras autoridades europeias a usar a sua influência sobre Vladimir Putin para encorajá-lo à contenção nas questões nucleares. Depois de se reunir com Xi Jinping, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar confiante de que o líder chinês continuará a desempenhar um papel importante na redução das ameaças nucleares irresponsáveis da Rússia. Isso acontece porque Putin ordenou que os militares russos ensaiassem o uso das chamadas armas nucleares táticas em combate, classificando os exercícios como uma resposta às ameaças do presidente francês Macron. Os exercícios são as mais recentes salvas do presidente russo no impasse com o Ocidente sobre a invasão em grande escala da Ucrânia, durante a qual Putin fez repetidamente ameaças veladas de usar armas nucleares. O Kremlin também sinalizou as manobras nucleares como resposta ao novo pacote de ajuda bilionário dos Estados Unidos, aprovado no final de abril, de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, bem como do Reino Unido, cujo principal diplomata, o Lord David Cameron, disse na semana passada que a Ucrânia poderia utilizar armas e recursos fornecidos pelos britânicos contra alvos legítimos dentro da Rússia. Essa clara ameaça britânica não se tornou conveniente no momento de grandes tensões. Moscou já deixou claro, caso uma arma ocidental seja usada em qualquer território da Rússia, a nação de origem deste armamento será alvo da fúria da Rússia. Dmitry Peskov, o porta-voz de Putin, disse aos jornalistas na segunda-feira, 6 de maio, que os britânicos e franceses, e até mesmo os americanos, estavam falando sobre estarem preparados e até mesmo pretenderem enviar destacamentos armados para a Ucrânia, o que essencialmente está colocando soldados da OTAN contra os militares russos. No entanto, eu analisei alguns vídeos desde o início de 2023 e ficou constatado que há presença de soldados britânicos, americanos e europeus atuando junto com o exército ucraniano, mas diferente da atual questão levantada por Peskov, os soldados em questão, verificados, não fazem parte de tropas regulares das nações de origens, são indivíduos independentes ou aposentados do serviço regular que atuam no programa de estrangeiros para Kiev. Apesar do anúncio de nova manobra nuclear de mísseis táticos, o major-general americano Pete Ryder, secretário de imprensa do Pentágono, disse que os Estados Unidos não viram nenhuma mudança na postura da força estratégica da Rússia depois que Moscou anunciou os exercícios. Ele descreveu o anúncio como um exemplo do tipo de retórica irresponsável que vimos na Rússia no passado. A falta de mudança na postura da Rússia não indica que os Estados Unidos estejam ou falhando na inteligência ou se os russos não têm planos para atacar o Ocidente. Pelo contrário, a própria Moscou está cumprindo suas obrigações de notificações nucleares para o Pentágono, numa via acordada unicamente pelo Tratado New START, mesmo que Putin tenha anunciado a suspensão do teor do tratado, mas não deixou de cumprir as notificações, assim como também os Estados Unidos. O Kremlin tem procurado dissuadir as potências ocidentais de intervirem mais diretamente na dura guerra de 2 anos na Ucrânia, onde as forças russas ganharam vantagem contra o exército ucraniano e que tem poucos recursos neste momento. Dmitry Medvedev, o antigo presidente russo, disse que a Rússia teria de responder se os países ocidentais enviassem tropas para a Ucrânia, provocando uma catástrofe global. Os exercícios marcam o retorno do sabre nuclear de Putin no momento de sua posse para o 5º mandato presidencial nesta terça-feira, quando estendeu seu governo de um quarto de século até pelo menos 2030, e contou com a presença do astro de Hollywood, Steven Seagal, um amigo de Putin, e também de líderes de motoclubes russos. Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube, então conto com o seu apoio em meu novo canal, o Analytics. Deixe um link aqui nos comentários do vídeo, se inscreva e ative as notificações, e você também pode ajudar o canal através de um Pix.
Quais os objetivos desses exercícios? Posicionar novos mísseis contra o Ocidente? Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os exercícios testariam se as unidades estavam totalmente preparadas para usar armas nucleares não estratégicas, como mísseis de curto alcance ou torpedos, para responder e garantir incondicionalmente a integridade territorial e a soberania do Estado russo. As forças de foguetes e de aviação do Distrito Militar do Sul da Rússia serão as responsáveis pela condução das atividades nucleares e, é claro, sem ogivas ativas. Geralmente as ogivas são preenchidas por água ou explosivo convencional para teste. De acordo com o analista William Alberg, diretor do Centro de Controle de Armas e Desarmamento e Não Proliferação da OTAN, embora a Rússia realize regularmente exercícios nucleares, realizá-los como uma resposta explícita ao Ocidente é altamente invulgar. Segundo ele, é uma tentativa clara de usar a coerção nuclear contra o próprio Macron pelas suas recentes declarações sobre a Ucrânia e a Rússia. Certamente estamos embarcando em território desconhecido em termos de sinalização nuclear. O Kremlin tem manifestado repetidamente a sua insatisfação com a postura agressiva de Macron, desde que ele sugeriu pela primeira vez o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, em fevereiro, com Moscou afirmando que tal medida tornaria inevitável um conflito direto entre a Rússia e a OTAN. Alguns políticos e jornalistas russos garantiram que Moscou estava preparada para disparar armas nucleares num tal cenário de guerra direta com a OTAN, a partir do momento que enviarem as suas forças para a Ucrânia, a fim de causar uma derrota estratégica à Rússia. Então, vários mísseis serão enviados para todos os lados. Os exercícios russos ensaiam utilizar o arsenal nuclear não estratégico do país, embora carreguem uma carga útil menor do que as armas nucleares intercontinentais que visam os Estados Unidos. As ogivas ainda podem liberar significativamente muito mais energia do que as armas lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima em 1945. O limite da Rússia para a utilização de armas nucleares táticas é muito mais baixo do que o Kremlin alguma vez admitiu publicamente. Já conhece a nossa loja do canal? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho e você receberá produtos de alta qualidade. Então acesse umapenca.com/área militar.